A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a prorrogação da prisão domiciliar humanitária por mais 90 dias. O prazo atual da medida termina nesta quinta-feira amanhã. No pedido, os advogados argumentam que Bolsonaro ainda precisa de acompanhamento médico especializado, avaliação contínua por causa das condições de saúde. Essa prisão domiciliar foi autorizada justamente por Alexandre de Moraes após Bolsonaro receber alta hospitalar depois de um tratamento contra uma broncopneumonia com prazo inicial de 90 dias. Agora, cabe então ao ministro, mais uma vez, do STF, Moraes, decidir se mantém o ex-presidente em casa ou se determina o retorno ao regime anterior. A análise deve considerar os laudos médicos apresentados pela defesa e também outros pontos do processo. Marina Helena, grande expectativa para essa decisão, então? Algum palpite? Há quem diga que Moraes estaria sendo aconselhado a permitir, sim, que Bolsonaro siga nessa domiciliar. Tem o episódio da arma. Se ele voltasse para um regime fechado, iria de volta para Papuda ou Papudinha? Pois é, a gente está vendo aí mais uma vez, né? O que a pior coisa é que a gente vê que Bolsonaro claramente é feito de refém. Essa aqui é a realidade e já isso há bastante tempo. A gente vê aí um presidente que foi preso injustamente por uma farsa, um crime que nunca aconteceu e que está simplesmente praticamente incomunicável, proibido de dar entrevistas, proibido de falar no meio de uma eleição tão importante. Enquanto o seu oponente, né, enquanto Lula foi condenado por 9 juízes em todas as instâncias por um escândalo de corrupção. Depois ele foi descondenado exatamente para poder tirar Bolsonaro do poder. E ali, enquanto ele estava preso, ele pôde dar entrevistas, né? Nada disso foi negado. Aliás, todos os petistas saíram mundo afora aí, dizendo que foi uma perseguição política, que aquela prisão foi completamente arbitrária. E tudo bem, nada aconteceu. Agora o que a gente vê? A gente vê Bolsonaro praticamente incomunicável, não pode dar entrevistas, não pode falar sua versão dos fatos, não pode interferir diretamente na política, dizendo aqueles que ele apoia, por exemplo, né? Fica vários ruídos aí acontecendo porque ele não pode fazer isso. Ele está proibido de ter esse acesso. Qualquer personalidade da política para ir até Jair Bolsonaro precisa de uma autorização de Alexandre de Moraes. Então, assim, é algo que não existe. Claramente, isso está claro para o mundo inteiro, a perseguição política que está acontecendo aqui. O seu filho acabou de ser condenado, o Eduardo Bolsonaro, a 8 anos, ficar 8 anos inelegível, mais 4 anos de prisão, porque foi fazer aquilo que os petistas fizeram, que é ir lá fora denunciar, né, dizer que aquilo ali foi uma prisão política, pedir, de certa forma, intervenção para corrigir essa injustiça feita aqui no Brasil. Então, a gente vê como é que a coisa acontece, né? Infelizmente, isso está cada vez mais claro para a população. Eu duvido que Moraes, nesse momento, mande Bolsonaro de volta para a prisão, pelo fato de que é claro que isso interferiria nas eleições. Ele transformou Bolsonaro, com razão, num Marte. Essa que é a realidade. E se ele fizesse uma maldade como essa, claramente com todos os problemas de saúde do presidente Bolsonaro, né, se ele tomasse fizesse essa maldade agora na véspera das eleições, com certeza isso teria efeitos positivos aí para o seu filho Flávio Bolsonaro, efeitos positivos na direita. Então eu acredito que Moraes está evitando ruídos de todos os tipos. Também está segurando a dosimetria, né, para evitar também que os presos políticos saiam, porque uma vez que eles saiam, né, que muitos deles saiam da prisão, ou já tenham cumprido a sua pena, eles vão poder falar, por exemplo, e ele também não quer nada disso. Então eu vejo que ele está ali numa linha tênue, louco para que chegue logo outubro, e aí depois disso eu já não sei, sabe, Adriana? Porque sabemos que Moraes tem ali Bolsonaro, de fato, como um preso de estimação, ele faz ali, ele tem usado como refém, a gente vê, inclusive, para coagir familiares,
familiares, para coagir pessoas próximas. Então, infelizmente, essa é a realidade hoje. Torcemos, né, para que no final das contas tenhamos novos ministros do STF e no futuro toda essa barbaridade seja anulada. Mas para isso, gente, não tem outra forma que não seja... Primeiro, né, que uma nova composição do Supremo, e aí novos ministros serão indicados, mas principalmente um Senado. Nós precisamos de um Senado que mostre que tudo isso que aconteceu foi uma injustiça e uma arbitrariedade de Alexandre de Moraes. A gente precisa, mais do que nunca, que Alexandre de Moraes pague pelos seus erros. Enquanto isso não acontecer, o que vai acontecer é isso, ele vai manter Bolsonaro, bem ou mal, como refém, como ele tem feito. Fica ali na mão dele. Acho difícil que ele tome uma decisão agora por conta da política, mas não que ele não queira, tá? Isso é importante, porque a gente sabe, a forma como ele trata o presidente Bolsonaro, a forma como ele trata alguns outros nomes, como Daniel Silveira, Felipe Martins, que a maldade ali não tem limite. Para Moraes, Bolsonaro seria tipo o inimigo número 1 e seus aliados também. E, Julie, toda a decisão que vem do ministro Alexandre de Moraes nos preocupa. Seria importante Jair permanecer na domiciliar, principalmente por essa questão toda de saúde que ele enfrenta. Acrescento sobre o episódio da arma que o ex-presidente prestou depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal ontem, terça-feira, sobre essa apreensão de uma pistola 9mm registrada em seu nome. Segundo a defesa, Bolsonaro afirmou que pediu, sim, a um militar de sua equipe de segurança apenas que verificasse um defeito no armamento, negando ter autorizado a retirada da arma para conserto fora da sua residência. O depoimento foi rápido, durou cerca de 5 minutos, foi realizado na casa onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar. Aliás, Moraes nem permitiu que fosse feita uma videochamada, já que Bolsonaro é estritamente proibido de ter acesso a aparelhos eletrônicos. As informações do inquérito agora sobre o episódio da arma serão encaminhadas a justamente Alexandre de Moraes, que avalia a situação jurídica de Bolsonaro. Julie. Esse é o medo, né, do Brasil de hoje, porque justiça não deveria ser vingança, mas é isso que a gente vê, né? E o Bolsonaro continuar em casa é uma questão humanitária, gente. É uma questão de idade, das condições de saúde dele, né? Eu acho que, espero que o Moraes faça isso, né? Tudo pode acontecer, eu não levo fé nesse senhor, mas assim, quando a Marina fala o Moraes tem que pagar, o Moraes, na verdade, ele é o porta-voz, mas tem muita gente por trás dele. Tem muita gente por trás das decisões dele e tem muita gente por trás das perseguições dele. Eles inventaram esse golpe, essa história de golpe, foi uma turma junta. Eles estavam tentando tirar o Jair Bolsonaro do jogo político, né? E conseguiram. Agora nós temos que ver a questão humanitária. Vocês já calaram o homem, já calaram o político, mas eu espero, né? Essa história da arma é um pouco confusa, né? Eu não entendi. Acho que o Jair tem que ter um pouco mais de cuidado, porque nós não estamos lidando com ninguém que pensa com a razão ou ninguém que literalmente está preocupado com a democracia. Então, assim, não deveria mexer com arma, mandar a arma consertar. Enquanto ele está preso, eu acho que, assim, para o bem dele, eu, se fosse ele, tomava mais cuidado da próxima vez, porque a gente está lidando com o Moraes, né? Mas, enfim, o Jair representa milhões de brasileiros esse que o STF vem tentando calar através dessa prisão absurda do Jair Bolsonaro. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.